E aí, torcida tricolor, beleza? São Paulo joga hoje contra a Ponte Preta em Campinas, pelo Campeonato Paulista. É o São Paulo que precisa vencer para poder ficar pelo menos entre os dois primeiros colocados para classificar o Paulistão e sair de lá de baixo também, né? Para não correr risco de rebaixamento do Campeonato Paulista. Mas antes de começar a falar do jogo do Palmeiras de ontem, né? Todo mundo muito feliz, né? Com exceção dos palmeirenses, óbvio. O Chelsea ganhou de 2 a 1 do Palmeiras na prorrogação, com o gol do Havertz, e o Palmeiras segue sem Mundial, então todo mundo zoou bastante ontem os palmeirenses, né? Brincou bastante, tá todo mundo muito feliz. E provar que ser campeão do mundo não é fácil, né? O São Paulo foi lá 3 vezes e as 3 vezes saiu campeão do mundo. E o Palmeiras foi 3 vezes disputar o Mundial, né? Com exceção daquele do Campeonato 51 de Pinga lá, né? Que eles ficam falando que é Mundial, mas foi isso. O São Paulo também tem, que o São Paulo também ganhou a Copa Rio. Enfim, com exceção daquilo lá que eles falam que é Mundial, o Palmeiras foi 3 vezes lá no disputar o Mundial e não conseguiu vencer nenhuma vez, né? Então realmente é muito difícil ser campeão do mundo. Não é para qualquer um. O São Paulo que é tricampeão mundial tem que se sentir orgulhoso realmente que essa derrota do Palmeiras aí prova mais uma vez quanto é difícil um time chegar lá 3 vezes e vencer as 3. O São Paulo que é o único clube brasileiro 3 vezes campeão do mundo. E não vai ser fácil tirar não, porque estão pensando em mudar o formato do Mundial. E se mudar o formato mundial, principalmente para os times aqui da América do Sul, vai ser muito difícil, porque estão pensando em colocar bem mais times europeus, né? Então a tendência é que, até pelo investimento que eles têm, que afinal seja entre dois times da Europa. Você tem um exemplo, o Palmeiras, que é um time que gasta bastante aqui no Brasil, só o Lukaku custou mais do que todo o elenco do Palmeiras nos últimos 3 anos. Então é um absurdo a diferença que tem entre os times de lá e os times daqui da América do Sul. Mas enfim, eu torci bastante ontem pro Chelsea, né? Obviamente, como São Paulino, e é legal que a musiquinha continua. E voltando aqui para falar do jogo do São Paulo, o São Paulo como enfrenta a Ponte Preta hoje às 18h30 lá no Moisés Lucarelli em Campinas. Parada dura para o São Paulo, não é fácil jogar lá em Campinas, né? Sempre é um jogo difícil, porque a Ponte Preta tem um bom time. Sempre é um time que dá trabalho, né? Um dos times mais tradicionais aí do interior, né? E o São Paulo vai a segunda vez já pelo Paulistão jogar em Campinas, já jogou contra o Guarani na estreia do Paulistão. Acho estranho, porque eu imagino que o certo era o São Paulo estar jogando se joga contra o Guarani lá que nem jogou, o jogo contra a Ponte Preta tinha que ser no Morumbi, né? Para não ir jogar os dois jogos lá em Campinas, porque dos times do interior normalmente são os times de mais tradição, né? Ponte e Guarani. Mas enfim, né? A gente não entende muito essa tabela do Campeonato Paulista. Principalmente para o São Paulo ser o campeão paulista, né? Devia ter algum tipo de vantagem, né? Assim como já tem nos clássicos. O time que faz a melhor campanha. Mas enfim. Mas o São Paulo enfrenta lá, o São Paulo tem uma dúvida, por exemplo, no gol, né? Que todo torcedor do São Paulo espera que seja o Jandrei o goleiro, porque o Volpe não vem em boa fase já faz um tempo. Mas o Rogério ainda não definiu o goleiro entre o Volpe e o Jandrei. Eu espero que seja o Jandrei. Até para ver o Jandrei num jogo mais difícil, porque o Jandrei jogou os dois jogos no Morumbi, que teoricamente os adversários ficaram mais fechados, né? E o Volpe jogou 2 jogos fora, né? Contra os dois times que o São Paulo pegou que são mais fortes, que é o Guarani e o Bragantino. Então, tipo assim, seria interessante o Jandrei jogar hoje, porque é um jogo mais difícil. Pra ver como é que ele sai no jogo mais difícil. Porque, querendo ou não, né? Não é querendo elogiar o Volpe aqui, mas o Volpe jogou os dois jogos mais difíceis e o Jandrei jogou os dois jogos mais fáceis, né? Inclusive jogando em casa, que normalmente, como eu falei aí, os times ficam mais na defesa contra o São Paulo e o goleiro acaba trabalhando um pouco. Beleza? Então eu gostaria muito que o Jandrei jogasse hoje. Aí no meio de semana o São Paulo enfrenta a Inter de Limeira no Morumbi. Aí poderia colocar o Volpe. E no próximo jogo, que é o clássico contra o Santos no domingo, que é lá na Vila, que é um jogo difícil, que é o clássico, o primeiro clássico que o São Paulo vai fazer, domingo que vem 4 horas da tarde. Aí colocar o Jandrei de novo, para pôr o Jandrei em jogos difíceis, para ver como é que ele sai em jogos difíceis, né? Não ficar só colocando ele em jogos mais tranquilos. Beleza? Porque senão também fica muito injusto, né? Se coloca um goleiro nos jogos mais difíceis, que nem no caso foi o Pio Jandrei nos jogos mais fáceis, aí fica muito injusto. Então eu espero que o Jandrei jogue no jogo de hoje e no jogo do domingo que vem. Qualquer coisa no jogo de quinta-feira, às 21h30 contra a Inter de Limeira no Morumbi, volta com o Volpe. Aí depois, se o Jandrei sair bem nos jogos difíceis, aí sim eu acho que deve realmente deixar ele como titular. Beleza? O São Paulo continua com os desfalques do Luan, do Luciano e do Patrick, principalmente o Luan e o Luciano, que não voltam nunca, né? É incrível. O Rogério até reclamou disso daí, que os caras dão 1 e meia, os caras tá indo embora. Então, tipo assim, não faz tratamento como fazia na época dele, de manhã, tarde e noite. Então, isso aí já foi discutido bastante em todos os canais, seja de YouTube, seja das TV. Então, é complicado, né? O São Paulo precisa mudar urgente isso daí e começar a fazer o tratamento dos jogadores
em período integral, porque senão fica difícil, o cara não se recupera nunca mesmo. O Luan, desde que o Rogério chegou, o Rogério nunca utilizou o Luan, então é complicado. O Luciano fica toda hora machucado. O Patrick acabou de chegar também, já tá machucado, então é complicado, beleza? Então é três desfalques de três jogadores que eu imagino que na hora que tiverem bem é titular os três, né? Pelo menos nesse momento, até porque o Patrick jogaria ali no lugar do Igor Gomes, que não tá jogando nada. O Luan vai jogar no lugar do Nestor, porque o Nestor não sabe marcar. O Nestor não tem condição de jogar como primeiro volante. O Nestor, ali como segundo volante, até chegando ali como meia, beleza, ele até joga bem. Porque jogar como primeiro volante não é dele, cara. Ele não tem nem físico pra jogar como primeiro volante. Ele é muito fraco, assim, fisicamente. Então ele perde o tempo todo na hora de um jogo de corpo, tudo. Então não dá pro Nestor jogar como primeiro volante, beleza? Então o São Paulo, que é terceiro lugar nesse momento no grupo B, o São Paulo tem 4 pontos em 4 jogos. O líder é o São Bernardo, tem 8, mas o São Bernardo tem um jogo a mais, jogou 5. E o segundo lugar é a Ferroviária, que tem 7, mas a Ferroviária jogou 2 a mais que o São Paulo, tem 6. Então, se o caso o São Paulo vencer hoje, o São Paulo empata com a Ferroviária, mas mesmo assim ainda fica um ponto atrás do São Bernardo, fica empatado com a Ferroviária, mas com um jogo a menos que a Ferroviária. Então, pra você ver como é que a vitória hoje pro São Paulo é importante, beleza? No jogo do São Paulo hoje tem transmissão da HBO Max e da TNT Sports. Então, só canal acaba aí, beleza? Ou assistem pelo Sky Gato, beleza? Ou entra no Google aí, que tem vários canais aí pelo Google, também tem pelos aplicativos aí que dá para assistir também de graça, beleza? O São Paulo busca a segunda vitória, então, como eu falei, e precisa vencer, né? O São Paulo, a escalação: Volpe ou Jandrei, eu imagino que deva ser o Jandrei, aí Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo, a defesa titular. No meio de campo está entre Nestor e Gabriel. Eu começaria com o Gabriel exatamente porque eu falei isso do Nestor. O Nestor não dá para jogar como primeiro volante por ser muito fraco fisicamente. E eu até escalaria o Nestor de titular ali, de repente no lugar do Igor Gomes, porque o Igor Gomes não joga nada já faz um bom tempo. E se é que em algum momento ele jogou bem pelo São Paulo. Então aí tá entre Nestor e Gabriel. Aí no meio de campo o Sara. E eu também daria um descanso pro Sara, porque o Sara não tá vindo jogando bem. Então eu acho que precisa também sair um pouco, você tá entendendo? Tá tendo um rodízio com todo mundo. Também tem que tirar ele, porque senão o cara começa a jogar mal, 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 vai perdendo cada vez mais a confiança. E aí chega um momento que vai ser difícil recuperar. Aí ali para completar o meio de campo tá a dúvida entre Igor Gomes e o Nicão. O Nicão que ainda não jogou bem pelo São Paulo, né? Você vê que ele claramente ele tá mal fisicamente, mas eu acho assim, independente de ele estar mal fisicamente, ele tá fazendo mais ou menos o mesmo jogo que é o que o Igor Gomes faz toda a vida no São Paulo. O Igor Gomes pega a bola, toca do lado. O Igor Gomes pega a bola, toca para trás. E o Igor Gomes tem que parar de bater escanteio porque ele não sabe bater escanteio. O Igor Gomes malemar sabe correr, quanto mais bater um escanteio. Entendeu? E o Igor Gomes tem dificuldade de andar, que ele é ruim até para andar. Ele não sabe, é um jogador bastante limitado. Então, o Igor Gomes eu não escalaria de jeito nenhum. Então eu no meio de campo eu jogaria com, se fosse eu, Gabriel, Sara e o Nestor. Mas esse seria o meu meio de campo, beleza? E na frente o Alisson, o Caleri e o Rigoni. Esse será o ataque do São Paulo. O Alisson, que é um jogador bastante esforçado, né? Que é um dos reforços de São Paulo, que corre bastante. Não é um grande jogador assim tecnicamente, mas é um jogador que se dedica bastante pro clube. O Caleri está sofrendo bastante, porque o São Paulo vive só de cruzamento na área e desse jeito fica muito difícil para o centroavante. Toda hora é só bola aérea e normalmente não são passes de qualidade, é passe que ele tem que brigar de cabeça com o zagueiro. Então, o Caleri também está sofrendo bastante, né? Ele já fez uns gols aí no Campeonato Paulista, mas sofre bastante com a falta de qualidade do São Paulo na parte da criação. E o Rigoni até melhorou um pouco, eu achei que no último jogo quase fez um golaço de falta, porque o Rigoni vinha bastante mal e ele precisa fazer um gol para tirar esse peso das costas, né? Porque faz bastante tempo que o Rigoni não faz gol, exemplo com o Rogério mesmo, desde que o Rogério tá treinador, o Rigoni ainda não fez nenhum gol, beleza? Então, tomara que o Rigoni faça um gol aí para desencantar. São Paulo precisa jogar bem melhor, obviamente, porque o futebol que vem apresentando fica muito difícil de a gente pensar num título. E eu acho assim, tem jogadores que dá para jogar melhor, como é o Nicão, que até agora não rendeu, né? Enfim, o Patrick, que chegou machucado, e o Caleri, que dá para fazer uns gols, mas precisa a bola chegar na qualidade, o Rigoni, o Reinaldo também jogar melhor, o Rafinha também que veio como reforço, que é bom jogador, precisa também jogar melhor e parar de ficar só com um tipo de jogada, porque se ficar toda hora só com um tipo de jogada, cruzamento na área, meu, fica muito previsível, né? Aí os zagueiros adversários se consagram, beleza? Então, galera, é isso daí. São Paulo e Ponte hoje às 18h30 lá em Campinas, no Moisés Lucarelli. E que o São Paulo vença e jogue um pouco melhor, né? Porque tá difícil assistir os jogos do São Paulo do jeito que vem jogando
dando só cruzamento na área. Ninguém aguenta isso daí, é só nervoso que a gente passa, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e vamos São Paulo. E o Palmeiras não tem mundial.